no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu vou ser bem sucinto, irmãos. Versículo 4 e versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Quem achou, diga amém. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos ou trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está falando ou dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus estava próximo, bem perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E uma grande multidão comprimia Jesus, apertava Jesus, uma grande multidão. E o texto vai dizer que essa grande multidão apertava de todos os lados. E um detalhe que me chamou a atenção no texto, antes de pregar sobre confiança, eu quero falar sobre alguns detalhes do texto, é que a multidão estava querendo ouvir a palavra de Deus. Está no texto. A multidão estava apertando, comprimindo Jesus, sedenta de ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que, diferente daquela multidão, existe hoje uma multidão que está se afastando da palavra, que não quer mais ouvir a palavra, que não suporta mais 40 minutos de mensagem. Há uma grande multidão na atualidade, dentro da igreja, no meio evangélico, que não suporta mais 1 hora de mensagem. Se você pregar 1 hora de mensagem, em determinadas igrejas por aí, você vai ficar sozinho. Porque tem muita gente com comichão nos ouvidos, que não suporta mais ouvir a sã doutrina, não suporta mais ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas aquela multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Aqui não menciona que eles estavam ali, aquela multidão, interessada em milagres, embora sabemos que sim. Mas não está explícito aqui no texto que aquela multidão queria milagre. Eles estavam sedentos, aquela multidão estava sedenta por ouvir a palavra de Deus. Então Jesus entrou em um barco, se afastou um pouco da areia da praia, e do barco ele começou a ensinar a multidão. Agora um detalhe, de quem era o barco, irmãos? O barco era de Simão, Simão Pedro. E a outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus quer usar você, mas também quer usar aquilo que você tem. Quando ele entrou no barco de Simão Pedro, ele estava dizendo: Simão, eu quero usar você, mas também quero usar aquilo que você tem, aquilo que você possui. Esta também é uma lição importante. Deus quer usar você. Você é o instrumento do Senhor. É um vaso escolhido para uma missão específica na terra. Mas também Ele quer usar o que você possui. Ele quer usar o que você tem. Seja os seus talentos, as suas habilidades, seja os seus dons, seja a sua vida financeira, aquilo que você tem, Deus quer usar em favor do reino, da obra, da missão para a qual Ele lhe chamou e a qual Ele lhe confiou. Deus quer usar você, mais uma vez vou dizer, e aquilo que você tem. Depois de ter falado à multidão, ensinado à multidão, outro detalhe no texto me chama a atenção, irmãos. É que Jesus agora deixa a multidão, de falar para a multidão, e se volta para Simão Pedro. E ele
profere uma palavra para Simão. Qual a palavra? Quem lembra o que Jesus disse para Simão? Ele falou, está no versículo de número 4, vamos lá. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vai para onde as águas são mais fundas. Ou seja, vai para o mar alto. Quem está mandando é Jesus. Quem está falando é Jesus. Ele está mandando ir para onde, irmãos? Para o mar alto. Para onde as águas são mais. O que é que eu aprendo aqui? Jesus quer que todos nós, e cada um de nós, individualmente, nos lancemos às águas mais profundas. Porque é nas águas mais profundas que nós iremos experimentar as grandes experiências com Deus. É nas águas mais profundas, em alto mar, que nós iremos viver o sobrenatural de Deus. É nas águas mais profundas que nós iremos experimentar o milagre que Deus tem reservado para esta noite. Vá para as águas mais profundas. Significa o quê? Saia da beira. Saia do raso. Vá para onde as águas possam lhe encobrir completamente. E Pedro disse uma palavra interessante. O que foi que Pedro disse, irmãos? Quem lembra? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. O que é que eu aprendo aqui?